Se vocês tiveram a sorte de ser criança nos anos 80, com certeza vão se lembrar de terem gastado a mesada ou o troco do pão em um nirvana virtual chamado fliperama, cujo limite era somente a imaginação ou o número de fichas. A Era de Ouro dos arcades, também conhecida como a Era dos Fliperamas aqui no Brasil, foi um período de grande crescimento e inovação no mundo dos jogos eletrônicos. Durante essa época, os arcades eram mais do que simples estabelecimentos de entretenimento. Eles eram portais para aventuras eletrônicas, onde as pessoas podiam se reunir, competir e compartilhar experiências inesquecíveis com os mais novos e empolgantes títulos, algumas máquinas futurísticas e os mais incríveis jogos de todos os tempos. Eu lembro muito bem dessa época. Sim, eu estava lá. E a nostalgia de ter vivenciado essa época é simplesmente indescritível. Não tinha nada mais legal e divertido do que ir no fliperama com os teus amigos e gastar uma pilha de fichas. Afinal de contas, era uma ficha para uma partida. Nada de memory card ou todas as facilidades dos jogos modernos. Naquela época, era na raça. E o tempo que durava a diversão dependia única e exclusivamente da tua habilidade nos botões e no manche. Aqui no Brasil, a gente usava ficha, diferente dos Estados Unidos, que usavam moedas, porque a moeda aqui no Brasil mudava constantemente naquela época. A emoção da chegada de temporada de verão, onde os grandes fliperamas eram montados aqui na minha cidade, se tornava um evento. E percorrer a cidade à cata de todas as lojas possíveis e garimpar os melhores jogos era uma jornada de surpresas e descobertas. Lojas, sorveterias, galerias de edifícios, bares e até mesmo barracões de madeira abrigavam um mundo maravilhoso de sonhos e diversão. E aí, sentiu vontade de poder entrar de novo num arcade, no saudoso fliperama? Então, tira a poeira do teu videocassete, rebobina e vem comigo. Sejam todos muito bem-vindos ao Rebobinando. Fabiano Rapac na área, e hoje nós vamos falar, é claro, de um tema que só de pensar já destrava uma memória nostálgica escondida num cantinho do cérebro. Os famosos arcades ou fliperamas. Mas antes, vamos iniciar com um ritual padrão. Curte, se inscreve e ativa as notificações. E é claro, não se esquece de deixar um comentário do que vocês estão achando do canal ou sugestões que sempre serão bem-vindas. Com esse ritual, vocês ajudam o canal a crescer e também ajudam a outros fãs de nostalgia a entrarem nessa máquina do tempo. Vai lá, não custa nada. Tamo junto. Os primeiros fliperamas surgiram no final dos anos 70 e início dos anos 80. Eram muito modestos em comparação às impressionantes salas de jogos que a gente tem hoje em dia nos shoppings. Mas afinal de contas, vocês sabem de onde surgiu o termo fliperama? Esse nome foi criado utilizando a junção de duas palavras. O flipper, que se refere às alavancas presentes nas máquinas de pinball, e a palavra rama, sufixo que na época era muito utilizado para formar palavras relacionadas a lugares de entretenimento, como o cinerama, ou brinquedos famosos, como o autorama e o ferrorama. Esses estabelecimentos muitas vezes eram pequenos e aconchegantes, eram equipados com máquinas de pinball e tinham vários temas diferentes nessas máquinas, que podiam ser sobre qualquer coisa. Bandas de rock, estilos cyberpunk, medieval, aventura e ficção científica, ou até mesmo filmes e séries. E também tinha jogos eletromecânicos. Dá para dizer que os jogos eletromecânicos eram esquisitos, mas eles proporcionavam diversão pura e garantida. Eram máquinas muito bem elaboradas, mas que aos poucos foram perdendo espaço, abrindo caminho para uma nova era de entretenimento eletrônico. À medida que a década avançava, os fliperamas se tornavam em verdadeiros ícones da cultura pop dos anos 80 e eram locais repletos de jovens entusiastas dos jogos.
ansiosos para competir em jogos icônicos, caracterizados por suas luzes vibrantes, música eletrônica pulsante e sons estridentes, criando uma atmosfera ruidosa e animada que era única. O fliperama não era apenas um local para jogar, mas também um ponto de encontro onde os jogadores podiam compartilhar suas paixões e criar memórias duradouras. Muitas amizades foram criadas nesse período e que duram até hoje. A era de ouro dos arcades foi repleta de curiosidades e fatos interessantes. Para vocês terem uma ideia, existem hoje 5 máquinas que podem ser consideradas as 5 maravilhas do mundo dos arcades. Peças originais tão raras que, dependendo do estado de conservação, podem valer milhares de dólares. E no ranking das mais desejadas, em 5º lugar, está a Joust, fabricada pela Williams em 1982, com um preço estimado de 50 a 100 mil dólares. Na Joust, você assume o papel de um cavaleiro medieval montado em uma grande ave que lembra um avestruz voador. Sua raridade a torna um item de colecionador desejável. Em 4º lugar está a Star Wars de 1983 da Atari, com um preço estimado de 80 a 150 mil dólares. Capitalizando a popularidade do filme Star Wars, este jogo ele utilizava tecnologia muito avançada para a época, proporcionando uma experiência imersiva e emocionante. A nostalgia e a raridade desta máquina contribuem para o seu valor elevado, além de ter sido introduzida no Hall da Fama Mundial dos Videogames em 2015. Em 3º lugar está a Donkey Kong, de 1981, fabricada pela Nintendo, e com um preço estimado de 100 a 200 mil dólares, foi um marco na história dos videogames, introduzindo personagens icônicos como o Jumpman, que mais tarde se tornaria Mario e o próprio Donkey Kong. Sua jogabilidade inovadora e o seu design do gabinete o tornam uma peça de colecionador muito rara e cobiçada, e entrou no Hall da Fama Mundial dos Videogames em 2007. Em 2º lugar vem o Asteroids Deluxe, de 1980, fabricado pela Atari. Com um preço estimado de 200 a 300 mil dólares, é uma versão aprimorada do clássico Asteroids. Isso, aquele mesmo do seriado Todo Mundo Odeia o Chris. O Asteroids Deluxe foi produzido em quantidades limitadas e possui um design único e atraente. A jogabilidade viciante e a nostalgia dos jogadores também aumentou o seu valor, e essa máquina entrou no Hall da Fama em 2010. E em primeiríssimo lugar está o Space Invaders, fabricado pela Taito em 1978, e foi licenciado para Midway Games para distribuição nos Estados Unidos. Estimado em 300 a incríveis $500 mil, sua raridade, com apenas algumas unidades em bom estado restantes, também contribuem para o seu preço elevado, tendo sido introduzida no Hall da Fama Mundial dos Videogames em 2005. Outra curiosidade é o arcade considerado o mais antigo do mundo, comercialmente, o Galaxy Game, uma verdadeira relíquia dos primórdios dos videogames. O Galaxy Game é um jogo de tiro espacial desenvolvido em 1971. O objetivo do jogo é destruir todas as naves inimigas antes que elas destruam a sua nave. O Galaxy Game foi um sucesso comercial, vendendo mais de 2.000 unidades, e foi influente em outros jogos de tiro espacial, como o Space Invaders e o Asteroids, que estão na lista dos 5 arcades mais cobiçados do mundo. E qual seria o jogo mais jogado do mundo? Com certeza vocês sabem qual é. Já ouviram falar dele? É o Pac-Man, um jogo de labirinto desenvolvido pela Namco e foi licenciado para Midway Games e lançado em 1980. É considerado um dos jogos mais populares e influentes de todos os tempos. Os jogadores controlam Pac-Man, um pequeno círculo amarelo com uma boca grande. O objetivo do jogo é comer todas as pastilhas do labirinto, evitando 4 fantasmas que o perseguem,
que são chamados de Blink, Pink, Ink e Clyde. Pac-Man foi um sucesso comercial imediato, vendendo mais de 350 mil unidades em seu primeiro ano, tornando-se um dos jogos mais reconhecíveis da história em todo o mundo. Eu não poderia deixar passar a oportunidade de fazer aqui uma lista com o meu top 10 dos fliperamas. Aqueles jogos que marcaram a minha infância e que me deixa até hoje com vontade de fabricar, de construir uma máquina de arcade só para poder relembrar os velhos tempos. Já que é muito difícil escolher o melhor de todos, eu resolvi colocar essa lista em ordem de lançamento do jogo. Daí vocês podem me ajudar a escolher o melhor de todos. Bora lá? O número 1 é Moon Patrol. Moon Patrol foi lançado pela Irene em 1982 e é ambientado em um futuro distante, onde o jogador assume o papel de um motorista de um bug lunar encarregado de patrulhar as vastas planícies lunares. O objetivo é percorrer as fases, evitando obstáculos como crateras e pedras, enquanto enfrenta inimigos alienígenas e suas armas. Número 2. Jungle King. Jungle King foi lançado pela Taito em 1982 e já no lançamento causou uma treta, pois o jogador assume o papel de nada mais nada menos que o Tarzan, que deve atravessar uma selva perigosa para resgatar sua amada de uma tribo hostil. O objetivo é chegar ao final da fase antes que o tempo se esgote, evitando perder vidas. Acontece que a Taito foi processada pela empresa detentora dos direitos do Tarzan, que afirmou que o personagem principal do jogo era muito semelhante ao seu famoso personagem. A Taito perdeu o processo e o jogo foi relançado sob o nome de Jungle Hunt, e o personagem principal foi desenhado para usar um chapéu de explorador e uma roupa de safari. Número 3. Green Beret. Green Beret, ou Rushing Attack, foi lançado em 1985 pela Konami, e é um jogo plataforma que coloca o jogador no papel de um soldado das Forças Especiais dos Estados Unidos, também conhecido como Green Beret. O enredo do jogo segue o soldado, que eu sempre chamei de Rambo, em uma missão para resgatar prisioneiros de guerra mantidos em uma base inimiga. Além disso, o jogo apresenta chefes de fase que representam desafios significativos para os jogadores. Número 4. Rygar. Rygar foi lançado pela Tecmo em 1986 e é situado em um mundo de fantasia, onde o jogador assume o papel de um guerreiro chamado Rygar, cuja missão é derrotar as forças do mal que ameaçam sua terra natal. Com sua mistura de ação, aventura e elementos de RPG, Rygar se tornou um clássico e continua a ser lembrado como um dos grandes títulos da Era de Ouro dos arcades. Número 5. Black Tiger. Black Tiger foi lançado pela Capcom em 1987 e é um jogo que combina elementos de ação, plataforma e aventura. Ao longo do jogo, o jogador pode coletar moedas de ouro para comprar armas, armaduras e itens de cura em lojas espalhadas pelas fases, incentivando o jogador a equilibrar o uso de suas moedas entre upgrades e itens temporários. O jogo é conhecido por sua dificuldade desafiadora com armadilhas mortais e inimigos implacáveis, testando as habilidades dos jogadores. Número 6. Double Dragon.
Double Dragon foi lançado pela Taito em 1987 e é um dos jogos mais icônicos da era dourada dos arcades. Este jogo de ação e luta segue os irmãos Billy e Jimmy Lee, cuja missão é resgatar a namorada de Billy, Marian, que foi sequestrada pela gangue criminosa Black Warriors. Com sua jogabilidade viciante, gráficos vibrantes e trilha sonora memorável, Double Dragon conquistou uma base de fãs dedicada e permanece como um marco na história dos jogos eletrônicos. Número 7. Altered Beast. Altered Beast foi lançado em 1988 pela Sega, e o jogo é um clássico do gênero de ação e plataforma. A história segue um centurião ressuscitado por Zeus para resgatar sua filha Athena das garras do Senhor do Submundo. O jogador assume o controle do centurião, que tem a habilidade de se transformar em várias bestas poderosas, ao coletar bolas espirituais espalhadas pelo cenário. Ao longo do jogo, o jogador enfrenta uma variedade de inimigos mitológicos e monstros, e ao final de cada fase, enfrenta um boss imponente. Número 8. Robocop. Robocop foi lançado pela Data East em 1988 e segue a história do filme colocando o jogador no papel de Alex Murphy. O jogo é composto por várias fases, cada uma com seus próprios desafios e inimigos. Eu acrescento aqui também um destaque para os desafios de tiro ao alvo, que se você atingir 100% de precisão, aumenta a barra de energia do Robocop. Número 9. Cabal. Cabal foi lançado em 1988 pela TED Corporation e é um jogo de tiro em terceira pessoa com uma perspectiva isométrica. O jogo é conhecido por sua jogabilidade rápida e desafiadora. O objetivo é completar cada fase eliminando todos os inimigos e chegar ao final do jogo. Número 10. Shadow Dancer. Shadow Dancer foi lançado pela Sega em 1989. O jogo combina elementos de ação e plataforma, colocando o jogador no papel de um ninja, que deve desarmar bombas e derrotar inimigos para frustrar os planos de uma organização terrorista. A principal mecânica do jogo é o uso de um cão ninja que auxilia o jogador durante as missões. E daí, o que vocês acharam dessa lista? Tem algum outro jogo que marcou a tua infância? Deixa aqui nos comentários pra gente fazer uma comparação e quem sabe fazer um vídeo completo só falando sobre esses jogos incríveis. Ou quem sabe, criando uma saga com os melhores jogos de todos os tempos. Daí vai ser uma festa sem fim. Deixa aqui nos comentários. E lembrando que esta é a minha lista e discordar nunca será uma ofensa. Comenta aqui. Muito obrigado por terem ficado até aqui e rebobinarem junto comigo nessa jornada pela nostalgia e a magia dos fliperamas, incluindo curiosidades que fizeram parte dessas épocas douradas. Fiquem ligados para mais conteúdo nostálgico aqui no canal, onde a gente vai continuar explorando as décadas de ouro que moldaram nosso amor pela cultura pop. Então, dá um joinha, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo. Tchau!